Olá, boa noite. Semana de Saúde Mental do Guia Viver Bem. O tema de hoje é saúde mental e o fim do home office. Vamos saber como é que todos se comportaram. A gente passou por aquele dilema, né? Para adaptar do presencial para o home office. Muita gente penou, muita gente sofreu e agora estamos fazendo o caminho contrário. Acabou o home office, vamos voltar para o presencial e tem muita gente enfrentando muitas barreiras. Para falar sobre isso, para trazer uma luz para a gente vai receber o psiquiatra Dr. Franxuel Moura. Ele já está por aqui, deixa eu convidar Dr. Franxuel. E para facilitar, vocês podem mandar nessa caixinha de perguntas, que é essa interrogação, fica mais fácil para a gente concentrar todas as dúvidas. Tudo bom, Dr. Franxuel? Prazer em receber aqui. Tudo bom, querida? O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. E para falar de um tema tão importante, né? O que eu estava comentando aqui antes de você entrar. A gente passou todo aquele processo de adaptação para sair do presencial e ir para o home office. Muita gente sofreu muito, a saúde mental, Sim, saúde do corpo também, né? E agora, isso. essa volta. Teoricamente, é mais fácil a volta ou é a mesma dificuldade da vinda? Olha, dependendo da pessoa, dependendo do contexto de vida, né? Pode ser mais tranquilo, pode ser mais fácil a volta, tá certo? Pode ser até que ela seja desejada, né? Tem algumas pessoas que desejam muito o retorno da atividade presencial. Mas para outras pode ser tão adverso, tão negativo como foi a saída do presencial para o online, né? Como foi o início da pandemia, né? Vai depender do contexto, porque assim, tem pessoas que nesse período de pandemia mudaram muito de vida, investiram em outras atividades, né? Mudaram a dinâmica do relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com o trabalho, né? Se ajustaram. E agora vão ser, alguns até vai ser exigido que retorne para o trabalho presencial. Então, todos os acordos, todos os ajustes vão ser desfeitos, né? Vão ter que ser repensados. E toda adaptação, todo ajustamento, ele traz um estresse. Ele traz um desconforto, ele nos tira de um lugar de conforto, né, num lugar que a gente estava acostumado e nos obriga a mudar, a criar novas estratégias, novos ajustes. E isso pode ser bastante estressante, tá? Pode ser bastante estressante e, inclusive, levar ao surgimento de transtornos mentais. Como perceber, né? Como perceber que essa minha dificuldade para voltar já está começando a desencadear um transtorno mental. Tem gente que ainda nem se curou da vida, tem gente que ainda está aí nesse processo, né, da pandemia, que a saúde mental afetou muito. É A pandemia verdade. afetou bastante a saúde mental. Com certeza, né? Com certeza a gente ainda está imerso no luto da pandemia, né? Quantos perderam familiares, amigos, colegas de trabalho, né? A gente ainda está lidando com essas perdas, né? Embora a pandemia esteja, digamos assim, mais controlada, ainda existe um número importante de pessoas que têm adoecido de forma grave e que, inclusive, têm falecido, né? Em virtude da doença. Graças a Deus, a vacinação tem avançado, né, tem progredido. A gente precisa manter os cuidados, mas é claro que ainda existe um medo, existe ainda um receio, uma insegurança. Né? É claro que a gente pode se sentir assim, resistente ao retorno. Isso pode tirar o nosso sono, atrapalhar o nosso sono, deixar a gente mais irritado, mais frustrado. Isso está dentro digamos assim, do esperado. Agora, se esses sentimentos negativos eles começam a durar muito tempo, passar várias semanas, né, perturbando, incomodando a pessoa, impedindo que ela se relacione adequadamente com os outros, que ela trabalhe, que ela estude, né, se ela perceber que ela tem um prejuízo importante oriundo desse retorno, talvez seja interessante buscar a ajuda de um profissional de saúde. Quando a gente fala de transtorno mental,
a gente está sempre falando de um comportamento disfuncional que traz muito sofrimento, que prejudica a funcionalidade da pessoa. Então, assim, não é só uma tristeza. Tristeza é uma emoção normal. Nós temos tristezas aqui e acolá, frustrações. Mas quando essa tristeza, por exemplo, começa a nos acompanhar diariamente, né, por várias semanas e atrapalhar a nossa capacidade de fazer aquilo que a gente gosta, daquilo que a gente sabe fazer, aí a gente pode estar diante de um transtorno mental. Né? Não é simplesmente estar para baixo, né, ou estar irritado aqui e acolá. É algo contínuo, algo que traz prejuízo, né, na funcionalidade da pessoa e traz, acima de tudo, sofrimento. Tá? Se é algo que traz muito sofrimento, vale a pena a gente buscar um auxílio, né, e investigar se aquilo pode ou não representar um transtorno mental. Eu abri a caixinha de perguntas aqui no Stories hoje e chegou uma pergunta de uma mulher, acho que é Cláudia o nome dela, e ela dizendo que ela perdeu muitas pessoas queridas nessa pandemia e ela realmente não consegue sair de casa com medo, mesmo vacinada. Seria um caso de E buscar ajuda esse? pode ser, né? Pode ser que ela precise de ajuda para ir aos poucos se desvencilhando dessa ideia tão negativa, desse luto, né? O luto, né, da perda de um familiar, da perda de um ente querido, ele pode se prolongar muito, né? Ele pode acabar se tornando um luto patológico que impede você de prosseguir, né? De prosseguir suas relações, seu trabalho, seus compromissos. Então, é possível que sim. Essa apreensão, né, que ela tem, ela é assim, a gente entende, né? A gente ainda não está no momento de relaxar, né? A gente ainda não está no momento de dizer, acabou a pandemia, né? Mas hoje a situação está muito, muito diferente do que foi há 6 meses atrás ou do que foi há um ano atrás, né? A gente já está muito mais controlado. E com a vacinação e as medidas de proteção, a chance de a gente se contaminar é muito baixa. E em se contaminando, a chance de ter uma complicação é muito, muito baixa. Entende? Então, ela vai precisar se apoiar em algumas ideias que sejam mais favoráveis, né? E se afastar um pouco de algumas ideias que restringem, que impedem ela de continuar. Então, às vezes, isso pode necessitar de um processo terapêutico, né? Um processo de psicoterapia, né? Um processo, talvez, de um tratamento psiquiátrico, se for o caso. Mas é aí que a gente vê, né? A gente falou do prejuízo, né? Ela está tendo um prejuízo. Ela não consegue sair. Mesmo tomando os cuidados, mesmo tendo sido vacinada, ela não consegue sair. Ou seja, é algo que está impedindo que a vida dela prossiga, que as obrigações dela possam ser realizadas. Então, é possível que sim. É interessante, a meu ver, que se busque uma ajuda profissional para fazer uma avaliação. A gente viu todo um desgaste dos profissionais de saúde, né, doutor Françoel? E agora não são só os profissionais de saúde, são todas as áreas, né, que estão enfrentando esse desconforto. Eu não sei se eu posso chamar de um desconforto ou de Sim, um ajuste, né, para a volta sim, da rotina. sim. Exato, exatamente. Os profissionais de saúde, eles acabam ali absorvendo muito dessa demanda, né? Porque é uma questão de saúde física e mental, né? Alguns vão estar mais na linha de frente, alguns vão estar mais na retaguarda, mas sim, os profissionais de saúde que lidam, né, que realmente estão ativos, eles com certeza estão recebendo uma carga maior nesse período e se expõem mais, não é? Acaba que é uma atividade em que o profissional se expõe bastante, né? Muitos deles não puderam ficar em home office, né? Não existia essa Não possibilidade, existia, era. né? Dado que são profissionais de saúde, então talvez o estresse, enfim, tenha sido talvez até um pouco maior, porque eles não puderam se proteger tanto como outras pessoas, né? Mas sim, é um grande desafio para toda a sociedade. Eu ouso dizer que toda a sociedade está traumatizada. É um trauma social, uma pandemia,
né? Porque você tem a perda de vidas, você tem o prejuízo econômico, né? O prejuízo social. Então, é um trauma muito grande que a gente vai levar anos para superar, né? Mas, pensando especificamente no retorno ao home office, é um desafio, né? É um desafio para que a gente se tranquilize, para que a gente possa voltar a acreditar que há segurança, possa voltar a Doutor acreditar que é Francisco, possível voltar. isso. E que vai ser bom, né? Porque eu olho assim, eu vejo só coisas positivas, porque eu adoro esse contato, eu adoro encontrar as pessoas. E foi sofrido, né? Foi sofrido para muita gente esse tempo de reclusão. E eu Isso. só vejo coisas boas. Até na escola, quando foi o primeiro dia de aula, eu disse: meu filho, vá para a aula, vá encontrar seus amigos. E realmente, né? Eu acho que essas relações terminam também ajudando na saúde mental. Perfeito, perfeito. O contato social ele é essencial para a nossa saúde mental. E é o contato presencial, principalmente, o olho no olho, né? Se aproximar mesmo, porque às vezes o contato virtual é um contato muito cheio de limitações, não é? Então, esse contato presencial ele é muito importante. É muito importante você rever as pessoas com quem você trabalhava, os seus amigos. É muito importante você voltar a ter uma rotina determinada, né? Porque no trabalho presencial você tem aquela hora que você chega e a hora que você sai, geralmente, né? Muitas pessoas têm aquele Já ajusta a expediente, rotina naturalmente, né? já ajusta, né? Porque no remoto às vezes fica uma coisa, eu mesmo, né? No remoto toda hora eu estava trabalhando, toda hora eu estava pensando em alguma demanda do trabalho, né? E eu percebi que eu estava trabalhando mais no remoto do que no presencial, né? Em alguns serviços que eu faço. Então, pode sim ser muito positivo, pode ser muito produtivo, né? Por exemplo, você falou do seu filho, né? O meu filho ele ficou um tempo muito restrito de contato social. Ele nasceu no final de 2019, então quando a pandemia estourou, ele estava com poucos meses de vida e a gente percebeu que isso afetou o desenvolvimento dele, né? Verdade. Atrapalhou um pouco a aquisição da fala, né? E depois que a gente foi aos pouquinhos liberando, a gente vê assim a diferença, né? Como ele tem progredido em termos de desenvolvimento. Isso não é só para a criança, para a gente também. A gente precisa desse contato para aprender, para se desenvolver como pessoa, para se aperfeiçoar. Então, sim, pode ser muito produtivo, pode ser muito bom. E a gente precisa dar uma chance, lógico, tomando os cuidados, né? Seguindo as orientações, tomando os cuidados, se vacinando, pelo amor de Deus, se vacinando, isso é muito importante, tá certo? E tentar, a gente precisa tentar, porque enquanto a gente não tenta, a gente fica submisso ao medo, né? O medo fica nos dominando, então a gente precisa tentar enfrentar. E se você não está se sentindo com capacidade de enfrentar, busque ajuda. Busque uma orientação, busque um profissional de saúde mental. Chegou uma pergunta aqui: como as empresas podem ajudar esses profissionais que estão com dificuldade para o retorno? Perfeito, perfeito. Eu acho que uma das principais coisas que as empresas podem fazer é valorizar esses sentimentos por parte dos seus colaboradores, tá? É compreender, ouvir esses colaboradores, tentar, na medida possível, que esse retorno seja de uma forma gradual, né? Que seja um ajuste gradual, que não seja uma coisa abrupta de uma hora para outra, né? E que principalmente o colaborador ele se sinta ouvido, ele sinta que o seu desconforto seja compreendido. Às vezes o superior, né, de um colaborador não pode impedir, assim, não pode manter o colaborador em trabalho remoto. Mas só o fato dele ouvir aquele colaborador, dele ser flexível, dele valorizar aquele desconforto que o colaborador sente, isso tem um efeito terapêutico. Isso é muito produtivo, né? Isso pode ajudar muito o colaborador a conseguir superar esse medo. Então, eu penso que é isso. Eu penso que é seguir as normas, né, de proteção, né? Acho que é uma coisa muito importante que as empresas não podem deixar de lado, mas acolher
colaborador, né? Valorizar o que ele está sentindo, ouvi-lo, tentar compreender e tentar fazer o que for possível para auxiliá-lo nesse retorno, tá certo? Nesse novo momento, nesse fim do home office. O que é que poderia ser em atitudes para essa empresa adotar? Em atitudes, traduzindo em ações, eu não sei se palestras, algum acompanhamento com um profissional para esses profissionais, a empresa oferecer. O que mais, doutor François? O que é que essa empresa pode oferecer para que esse colaborador ele retorne feliz, sem medo, né? E pronto para trabalhar, retomar aquele ritmo de antes? Olha, eu acho assim que ter momentos, né, a empresa ter momentos em que os colaboradores sejam convidados a falar sobre como estão se sentindo, isso tem um efeito muito positivo. Tipo uma terapia de grupo, tipo um momento de conversa, de bate-papo, sabe? Em que eles possam falar como estão se sentindo, como está sendo esse retorno, o que é que eles acham que pode melhorar, né? Como eles acham que a empresa pode auxiliá-los nesse retorno, sabe? Essa coisa de ouvir, de valorizar, de não deixar isso de lado, não dizer assim, isso é frescura, isso é besteira, mas assim, levar isso a sério, levar a saúde mental a sério. Eu acho que é a principal coisa que a empresa pode fazer e deve fazer nesse momento, né? É seguir os cuidados, pensar em oficinas talvez de meditação, oficinas de atividade física laboral, que isso tudo ajuda a melhorar o estresse, a melhorar, aumentar o bem-estar do colaborador, tá certo? E sim, disponibilizar profissionais que possam oferecer uma assistência em saúde, né? Talvez um psicólogo, talvez um médico, psiquiatra, né? Estimular o colaborador a buscar isso, a auxiliá-lo de alguma forma nesse sentido. Eu acho que são estratégias que podem ajudar. Né? Existem, às vezes, por exemplo, um profissional da educação física, ele pode mostrar exercícios que ajudam no relaxamento, por exemplo, tá certo? A meditação é algo que está muito em voga na saúde mental, é algo muito interessante, tá certo? Entre outros, eu acho que esses aí são algumas opções, mas principalmente ter a sensibilidade com o colaborador. Tá travando para mim, doutor Maxwell. Você está me ouvindo? Travou para mim você. Travou um pouquinho. Agora voltou. Voltou. Ó, mais uma pergunta aqui. Não estou com medo de voltar ao trabalho, mas fico irritada com as pessoas que não seguem os protocolos de segurança. Sem paciência total. Nessa hora, a gente precisa também ter empatia, né, doutor François, com o outro. A gente precisa, mesmo que a gente ache que não precisa, mas pelo outro precisamos seguir esses protocolos. Precisa ter empatia, ter bom senso, né? Assim, é muito importante, o bom senso é muito importante. A gente ainda não acabou a pandemia, né? Existem pessoas que ainda não foram vacinadas, né? Então, assim, mesmo sendo vacinado, a gente precisa manter esses cuidados, porque a pessoa vacinada, ela pode desenvolver a doença, embora a chance seja muito menor, né? Isso. Então, assim, ainda não chegou esse momento. A gente precisa levar isso a sério. Infelizmente, há correntes, enfim, na mídia, nas redes sociais, né, que são contrárias a esses cuidados, e isso é lamentável. Mas a gente precisa respeitar a vida, a gente precisa lembrar que é uma pessoa que, se aquela pessoa adoecer, ela pode vir a falecer, pode ter uma outra pessoa que se contamine porque convive junto com aquela pessoa, ou seja, pode ter um efeito dominó, né? É muito grave, muito prejudicial. É uma questão de humanidade, eu acho. É uma questão de respeito à vida, né? Então, realmente, eu concordo com essa pessoa, eu também fico muito incomodado, e eu acho que a gente tem que chegar e dizer, olha, toma os cuidados, assim, isso é muito importante, isso é muito sério, né? Se você não cuida da sua vida, mas pelo menos respeite, né, a dos demais, isso é muito importante,
né? A gente já conversou demais, eu acho que não há pretexto para a gente não tomar os cuidados que têm que ser tomados. E a gente está vendo aí, né, que quando vai flexibilizando, aí a gente começa a ver esse retorno de casos. Então, enquanto todo mundo não se conscientizar realmente que temos que fazer a nossa parte por nós e pelo outro, né, eu acho que essa pandemia trouxe também esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, para que as pessoas tenham consciência do que eu faço reverbera não só na minha vida, mas muitas vezes na vida de quem eu nem conheço, né? E a minha atitude está ali prejudicando o outro. Esse é o grande aprendizado, certamente, né? Isso é fundamental, a gente ter esse cuidado e perceber as consequências dos nossos atos, que não vão recair só sobre nós, podem recair sobre muitas pessoas. Perfeito, perfeito. Outra pergunta. Não sou eu que estou com medo do trabalho, sim a minha esposa. Ela não sai de casa. Como eu posso ajudá-la? Os cônjuges, ou se tem uma mãe que o filho está tendo problema para sair, ou o filho com a mãe que não consegue retornar. Como é que uma pessoa comum, que não é um profissional de saúde, pode ajudar alguém da família a dar esse passo para retornar o seu trabalho presencial? Eu não entendi a pergunta toda. Você pode repetir uma vez que cortou um pouquinho, por favor. Certo. É um esposo falando que ele está tudo tranquilo, mas a esposa não está conseguindo voltar. Como ele pode ajudar? Em casa. Entendi. É complicado, né? Assim, algumas pessoas reagem melhor que outras, né? Cada caso é um caso. Mas a primeira coisa é, digamos assim, é mostrar que compreende, né? Não é dizer que aquilo que ela está sentindo não faz sentido, né? Que você não precisa se preocupar, isso já passou. Não é negar o que ela está sentindo, né? Mas é dizer, olha, eu vejo que você está muito preocupada, que você tem medo, e não é para menos, né? É uma coisa muito séria que aconteceu, a pandemia que está acontecendo ainda, né? A gente pode ter perdido algumas pessoas, alguns familiares, mas a situação está bem melhor do que há um tempo atrás, né? Assim, hoje a gente já tem uma população muito grande vacinada, né? O número de casos de mortes, por exemplo, tem diminuído drasticamente, né? A pessoa que faz uso da vacina e que toma os cuidados, né? Ela tem uma chance muito pequena, né? Muito pequena de adquirir a doença ou de ter uma forma grave da doença, né? E então talvez ela tenha a condição de ir aos pouquinhos se expondo, de uma forma gradual, sabe? Às vezes a pessoa não consegue sair de casa nem para ir no supermercado, nem para ir numa padaria, para ir numa igreja. Ela pode ir aos pouquinhos saindo, né? Primeiro sai um pouquinho, vê ali a rua, fica ali em frente de casa, passa uns minutos, depois volta. No outro dia vai mais um pouquinho mais longe, vai gradualmente se expondo um pouco. Porque a pessoa vai percebendo que não era assim tão grave como eu pensava, não é assim tão perigoso como eu pensava. Então, estimular essa pessoa a ir se expondo aos poucos, né? Se protegendo, né? Usando máscara, né? Tendo cuidado da higiene das mãos, mantendo ainda aquele distanciamento físico, né? Mas ir aos poucos saindo. Estimulando a pessoa, dizendo, olha, eu estou aqui com você, eu te acompanho, né? Eu entendo que é difícil, mas eu acho que dá para a gente ir aos poucos. Eu acho que essa coisa gradual, ela é muito interessante. E essa demonstração de que você entende o que ela está passando, né? Que realmente não é para menos, é para a gente ter medo mesmo, mas também a gente precisa lembrar que a ausência de contato social pode prejudicar a nossa saúde. Então tem uma balança aí, né? Eu vou me proteger, eu vou me isolar do Covid, eu não vou sair de casa nunca mais. Mas como é que isso vai ficar na minha cabeça? Como é que vai ficar a minha saúde mental? Então, lembrar disso, que a gente precisa se proteger do Covid, mas a gente precisa manter a nossa saúde mental.
A gente precisa encontrar as pessoas, a gente precisa conversar sobre outros assuntos, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ir na igreja ou ir em outro templo que você frequenta, né, em outro espaço, tá certo? Eu acho que é isso, é acolher, mas ao mesmo tempo estimular, para que de uma forma gradual aquela pessoa vá se expondo novamente ao contato com as outras pessoas. A Luciana está dizendo aqui, no meu caso é o contrário, não me adaptei ao home office, mas a minha empresa transformou home office, não iremos mais voltar presencial. Travou. Voltou. Ouviu, doutor? Isso, que a empresa ficou em home office Mudou, ficou em home office definitivamente. definitivo. E ela não se adaptou ao home office, não é isso? E aí? Eita, que pergunta difícil. E agora? Pois é, eu não sei, né? Assim, se realmente não existir nenhuma estratégia de você ir para a empresa, talvez você tenha que pensar num ambiente para você, né? Talvez tenha que pensar, porque, por exemplo, existem alguns ambientes de coworking, né? Ambientes Isso. colaborativos, né? Em que você pode ter ali um espaçozinho para trabalhar, às vezes você paga um valor para ter um horário, ou tem alguns coworkings que são gratuitos, né? Em alguns lugares. Ou seja, você vai ter que criar o seu expediente. Você vai chegar naquele horário no coworking, vai ficar até tal horário, vai almoçar, depois volta, tá entendendo? Então, é difícil, porque você vai ter que criar a sua disciplina, né? Se você realmente não Uhum. tem essa opção, né, de ir para a empresa, você vai ter que criar a sua empresa, assim, como é que eu posso dizer? O seu ambiente de empresa, Trabalho. né? De trabalho, né? Ou com uma salinha, ou uma mesa, um horário, né? Para algumas pessoas mais disciplinadas isso pode ser mais fácil, mas é possível da gente tentar criar um tipo de trabalho, né? Que você, nesse caso, vai ter que sair de casa ou então separar um espaço de casa restrito para você fazer isso, tá bom? Mas é a única forma que eu vejo no momento, né? Já que a empresa ficou só no home office, né? Ficou só no remoto. Então, você tentar criar um ambiente em que você possa ter uma rotina, ter um expediente, né? Uma disciplina de trabalho. E essa socialização, esse contato com outras pessoas, ela pode procurar outras atividades, né? Fazer algum curso, ou ir na igreja, buscar essas atividades sociais também ajuda aí para equilibrar, né? Porque o home office termina sendo você e você, né? Termina sendo uma É coisa muito verdade. solitária. E o ser humano precisa desse contato, não é, doutor Françoel? Precisa. Precisa sim, querida. Concordo plenamente com você. Né? A gente pode lançar mão de outros ambientes, né, em que seja possível esse contato pessoal, tá certo? Você falou de igrejas, hoje as igrejas estão funcionando, né, com algumas restrições, mas assim, né, tem havido, né, as reuniões, os cultos, missas, né, outras religiões, né, outras, como é que eu posso dizer, instituições, outros ambientes, né, restaurantes, etc., né, uma série de ambientes onde é permitido esse contato. Esse contato, ele é primordial. Nós precisamos do contato pessoal, né? Precisamos do toque, precisamos do abraço, do beijo, do cheiro. Isso tudo é muito importante. O olho no olho é muito importante, sabe? Então, sim, eu concordo plenamente. A gente pode buscar isso em outros ambientes, em outros contextos, mas o que não pode, assim, o que não dá para a saúde mental é ficar isolado, é ficar fechado. Isso é muito prejudicial. Nós somos feitos para interagir. E se a gente tem muita dificuldade, a gente também pode ser que esteja precisando de uma ajuda, de um cuidado especial, especializado. Uhum, ótimo. Doutor Françoel, se você pudesse resumir aí as principais dicas. Eu sempre faço isso na live, né? Porque a gente fica quase uma hora aqui falando e as Sim. pessoas às vezes pegam só um trechinho, só aquela dica final do doutor Françoel. O que é que seria?
de mais importante para essas pessoas que estão aí com dificuldade de voltar ao trabalho presencial? Eu diria que a gente não pode esquecer da nossa capacidade de se ajustar, da nossa capacidade de se adaptar, de se reinventar, sabe? Eu queria que a gente olhasse para essa situação, para as mudanças, né, para o estresse, né, e lembrasse de outras situações do passado em que a gente se estressou, em que a gente teve que se ajustar e a gente conseguiu, sabe? Então, não esquecer, primeiramente, essa capacidade de se reinventar, de se ajustar, né? De se adaptar. Isso é muito importante. Nós temos essa capacidade, certo? Embora seja estressante, mas nós somos capazes de vencer isso. Então, é esperado medo, insegurança, é esperado que a ansiedade fique maior no retorno ao home office, tá certo? Então, a gente pode usar algumas estratégias para diminuir esse estresse, meditação, atividade física, né? Ter tempos para relaxar, sabe? Tempos de lazer, tempos para você parar um pouco, tá certo? Praticar uma respiração relaxante, uma respiração diafragmática, né? Exercícios respiratórios podem ajudar também. A parte de espiritualidade, se você for uma pessoa que exercita espiritualidade, investir também em espiritualidade, né? Tentar ter momentos de encontrar as pessoas, isso é muito importante, tá certo? E se a gente observar que esse medo, esse desconforto, né, está atingindo um patamar que está impedindo que eu trabalhe, impedindo que eu interaja com as pessoas, está me impedindo de ser produtivo por muito tempo, por muitos dias, e está me trazendo muito sofrimento, pode ser necessária uma avaliação com um profissional de saúde. Tá? E aí pode ser um psicólogo, né? Ou psiquiatra, ou um médico geral, seu médico, tá certo? Ou um profissional de saúde que cuida de você, que você confia. Busque ajuda, compartilhe, não guarde para si esse sofrimento, tá? Então, lembre-se da sua capacidade de mudança, mas se você vir que a coisa está ficando insustentável, né? Busque ajuda antes que seja tarde demais. Olha aí, Ana Angélica, estou com síndrome da caverna. É essa síndrome da caverna? É essa de você não conseguir sair? Exato, é como se fosse isso mesmo, né? A gente tá ali, acostumou a ficar na caverna, né? Naquela escuridão, e aí a gente agora tá saindo e aquele sol entrando, né? Ofuscando a gente. Mas lembre-se, depois de um tempo, a gente consegue enxergar melhor, né? Os nossos olhos conseguem enxergar melhor. Então, assim, não vamos nos esquecer dessa capacidade. Você antes vivia fora da caverna, foi morar dentro. Agora você vai voltar para, né? Você vai voltar para fora da caverna e vai se ajustar novamente. Se não conseguir, se estiver muito difícil, busque ajuda. Eu acho também que o que é importante as pessoas terem consciência de que essa vida fora da caverna não vai ser igual a que a gente tinha antes, né? Às vezes eu acho que esse é o motivo do sofrimento, porque as pessoas querem voltar ao ponto antes da pandemia. Pronto, eu quero que minha vida seja exatamente como era antes e não vai ser, né? Impossível E qualquer coisa continuar do mesmo jeito depois de tudo isso que a gente viveu. Até nós muita mesmos não coisa somos os mudou. mesmos, né? Perfeito, perfeito, Juliana. As coisas mudaram muito. A gente teve um grande aprendizado nesse momento, né? Alguns processos de trabalho, alguns processos sociais mudaram drasticamente, né? A pandemia nos fez ver potencialidades que a gente não estava habituado a realizar, né? A expressar. Então, sim, não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente, né? Eu acho que talvez seja melhor, talvez seja mais cuidadoso, né? Talvez seja mais responsável, né? E possa ser muito produtivo, né? Possa ser muito bom. A gente pode descobrir novas habilidades, novas capacidades. Então, isso é muito importante. A Fátima colocou aqui também, saindo aos poucos, estou bem melhor. Eu acho que é isso, né, doutor Francel? Também vai aos Ser melhor. pouquinhos, né? Tá com medo, vai um E pouquinho com medo, depois você vai de novo, dá mais um passo, mais um passo. Em tudo que a gente vai fazer é gradual. assim, né? Isso, vamos gradual, vamos aos pouquinhos para a gente ir se adaptando e se ajustando. É isso mesmo.
Ó, a Ana Angélica volta agora, dia 22/11. Vai sair da caverna para a escola, que ela é pedagoga. Show, show. Boa sorte. Vai dar tudo certo, viu? Muito bom Ótimo. isso. Doutor Francel, muito obrigada. Foi maravilhoso esse nosso bate-papo. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser pegar mais dicas com o doutor Francel, é só acessar o Instagram, não é isso? Fala aí o Isso. Instagram. O meu é @Franksuel, que é o meu nome, né? Underline psiquiatra. Tá certo? Esse é Pronto. meu Instagram. Pode falar no direct, pode tirar dúvidas, tá certo? Qualquer coisa estou à disposição. Contem comigo. Ótimo. Muito obrigada, doutor Francel. Eu Boa que agradeço. noite. A live vai Uma ficar boa salva noite. no nosso canal do YouTube, tá bom? Ah, maravilha. Ótimo. Perfeito. Muito Muito obrigada. Boa obrigado. noite. Uma boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.